Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Boa tarde. Está vendo aqui que a professora está um pouco diferente hoje? Ó, me produzi toda para você, para a gente ficar aqui conectados, juntinhos. Bom, você vai abrir o seu livro de português lá na página 43, tá bom? Que fala sobre o número de sílabas. Este conteúdo nós já estudamos alguns dias atrás, inclusive já fizemos até mesmo uma atividade avaliativa que falava um pouco sobre as sílabas. Mas eu quero aqui relembrar com você. Eu percebo que algumas crianças, alguns alunos estão com dificuldade de entender sobre a sílaba. Então eu vou estar te explicando, certo? Acompanha comigo no seu livro de português, na página 43. As palavras recebem denominações diferentes de acordo com o número de sílabas que apresentam. Observe: monossílaba, palavra com uma sílaba. Dissílaba, palavra com duas sílabas. Trissílaba, palavra com três sílabas. E polissílaba, palavra com 4 sílabas ou mais. Vamos pegar aí um exemplo da própria atividade, número 1. Leia as palavras e separe-as em sílabas. Anote ao lado o número de sílabas encontrado. Fotografia. Quando nós separamos essa sílaba, fica assim: fo, to, gra, fi, a. Então, aí nós temos 5 sílabas. Então, ela é classificada como polissílaba, pois a palavra ela tem mais de 4 sílabas. Polissílaba é a palavra que tem 4 ou mais sílabas, certo? Vamos dar o exemplo de luz. Luz, ela não se separa, então ela é apenas uma sílaba. Então, ela é monossílaba, porque é classificada como monossílaba, ela é classificada porque ela só possui uma sílaba, certo? Vamos lá ver carro. Carro, quando nós separamos, fica carro. Então, ficam 2 sílabas. Então, a palavra que possui 2 sílabas, ela é dissílaba, ok? Bom, espero que tenha ficado claro para vocês. Continua assistindo esse vídeo, porque você vai ter mais uma explicação. Olá, tudo bem com você? Nessa videoaula, a gente vai falar das palavras monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas. A gente vai entender como que a gente consegue categorizar cada tipo de palavra através da quantidade de sílabas, e não da quantidade de letras, mas da quantidade de sílabas que tem na palavra. Bom, uma coisa que você já deve ter percebido é que palavras possuem diferentes tamanhos. Por exemplo, se a gente vê a frase "Eu preferi comer jabuticaba porque não gosto de comer jaca", a gente vai perceber que várias palavras compõem essa frase, palavras com tamanhos diferentes. Por exemplo, a palavra eu, que tem só uma sílaba, 2 letras. Ou a palavra jaca, que possui 2 sílabas e não uma, porém 4 letras. Ou, se não, a palavra preferir, que possui 3 sílabas e 7 letras. Para a gente conseguir diferenciar as palavras monossílabas das dissílabas, das trissílabas e das polissílabas, a gente tem que saber contar quantas sílabas a gente tem em cada palavra. É bom que a gente saiba que o tamanho da palavra não tem a ver com o seu significado. Por exemplo, a palavra jaca, que só tem 2 sílabas, como eu acabei de falar, e a palavra jabuticaba, que possui 5 sílabas. Se você conhece essas frutas, você vai saber que o tamanho de cada uma das palavras não diz nada a respeito do tamanho da fruta. Por exemplo, a jaca é uma fruta bem grande, mas se escreve apenas com 2 sílabas. Já a jabuticaba é uma palavra comprida, com 5 sílabas, mas que se refere a uma fruta pequenininha, do tamanho de uma bolinha de gude,
que fica grudada no tronco de uma árvore, a jabuticabeira. Bom, como eu disse, para que a gente consiga encontrar as palavras monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas, ou seja, para a gente perceber que existem diferentes tipos de palavras, a gente precisa saber como contar a sílaba de cada uma. Uma coisa que você pode fazer para poder praticar a contagem de sílabas de uma palavra é pronunciar a palavra em voz alta, devagar e batendo palma. Por exemplo, se a gente for ler lu-va, a gente vai bater palma 2 vezes. Lu-va. Bom, desse jeito, com o ritmo, com o som da palavra, a gente consegue encontrar a quantidade de sílabas. Bom, para que não reste dúvidas, eu vou usar outros exemplos e vou mostrar como cada palavra se encaixa em cada tipo. Vamos lá! Vamos prestar atenção nos diferentes tipos de palavras com diferente quantidade de sílabas. As palavras monossílabas, por exemplo, são aquelas que possuem uma única sílaba, como na palavra monóculo, aquele óculos de uma lente só. A palavra mono, então, significa apenas um, e a palavra sílabas significa sílaba, ou seja, uma sílaba, monossílaba. Se a gente for prestar atenção nas palavras dissílabas, a gente vai perceber que elas possuem 2 sílabas. E assim por diante. Os outros tipos de palavras também seguem essa mesma lógica. Trissílabas, palavras que têm 3 sílabas, e polissílabas, palavras que possuem 4 sílabas ou mais. Poli, no caso, significa muitos, vários, como, por exemplo, em quadra poliesportiva, porque é uma quadra de vários esportes. Bom, vamos ver, então, alguns exemplos de cada tipo de palavra para que a gente consiga se familiarizar com mais facilidade. A exemplo de palavras monossílabas, nós temos a palavra pé, a palavra bem ou bom, por exemplo, a palavra fé ou a palavra sol. Essas 4 palavras, como várias outras, são palavras monossílabas, porque, sejam formadas por 2 ou 3 letras, acabam formando uma sílaba só. A exemplo de palavras dissílabas, ou seja, com 2 sílabas, nós temos a palavra dedo, a palavra unha ou a palavra cartão. Você pode perceber que dessas 3 palavras, 2 delas têm a mesma quantidade de letras, 4 em dedo e 4 em unha. Só que, se a gente ler a palavra cartão, vamos ver que ela possui 6 letras, e não apenas 4, como as outras 2 palavras. Só que, de novo, uma palavra dissílaba, monossílaba, trissílaba ou polissílaba se define pela quantidade de sílabas, e não pela quantidade de letras. As palavras trissílabas, então, são aquelas que possuem 3 sílabas, como celular, exame ou migalhas. As polissílabas são aquelas que, como eu acabei de dizer, possuem 4 ou mais sílabas, como na palavra apostila ou escavadora, ou como, por exemplo, na palavra computador. A palavra computador possui 4 sílabas, e por isso se encaixa nas polissílabas, no tipo de palavra polissilábica. Contudo, ela poderia ter até mais de 4, para poder se encaixar em polissílabas, como a palavra escavadora, que possui 5 sílabas. Bom, nesse vídeo nós falamos das palavras monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas. Vimos que elas caracterizam os diferentes tipos de palavras de acordo com a quantidade de sílabas. Só para ficar claro, vamos recapitular que as palavras monossílabas são aquelas que possuem uma sílaba só. As di são aquelas que possuem 2 sílabas. As trissílabas são aquelas que possuem 3. E as polissílabas são aquelas que possuem 4 sílabas ou mais. Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha compreendido que diferentes palavras possuem diferentes classificações, diferentes tipos, de acordo com a quantidade de sílabas de cada uma. A gente se vê numa próxima aula. Até lá! Bom, meus amores, espero que vocês tenham entendido essa pequena explicação da aula de hoje. Agora você vai fazer a atividade no seu livro de português, na página 43 e 44, que é sobre as classificações das sílabas. Tudo bem?
Bom, a professora Thaís vai continuar aqui conectada. Qualquer dúvida, dificuldade, ó, me chama.